Professor, e como que os países, por exemplo, Brasil, União Europeia, Japão, inclusive, devem ali se posicionar diante dessas incertezas? Tudo é uma questão do nível de dependência desses países com relação aos Estados Unidos. Obviamente que isto consolida um certo temor com relação aos Estados Unidos e à sua hegemonia no sentido de ser o grande poder global, porque chega uma hora em que os países cansam deste tipo de retórica. O jogo de soma zero, ou seja, eu ganho sempre, você perde sempre, ele funciona até determinado momento em que a outra parte começa a entender que deve haver outras opções além daquela com a qual eles estão negociando. Então, essa é uma característica importante. E os países, Japão, Brasil, hoje em dia, diferentemente do passado, nós temos outras opções de mercados. Você tem a China como uma possibilidade de aproximação econômica maior. Inclusive, no caso brasileiro, nós somos concorrentes dos Estados Unidos e nós poderíamos facilmente ser rifados nesse processo todo. Então, você tem alternativas. Você tem, por exemplo, a União Europeia, que precisa encontrar o seu eixo novamente para que a Europa volte a crescer. Então, talvez estas medidas um tanto unilaterais de Donald Trump façam e refaçam com que esses países pensem as suas estratégias de longo prazo e venham a diluir um pouco da sua dependência em relação aos Estados Unidos.